nós convidamos os candidatos a prefeito de Presidente Prudente para uma conversa aqui no meio da rua, onde a vida de verdade acontece todos os dias. Nosso convidado de hoje é o Luiz Valente, candidato a prefeito pelo PT. Luiz, em primeiro lugar, obrigado por aceitar nosso convite. Nas suas palavras, quem é o Luiz Valente e por que ser prefeito de Presidente Prudente? Bom, o Luiz Valente é justamente alguém que vive na rua, que trabalha na rua. Eu sou artista, produtor cultural, faço parte de um coletivo cultural que é o Galpão da Lua, que tem um trabalho reconhecido no estado, no Brasil. Nós construímos nesses últimos anos um circuito cultural alternativo aqui em Presidente Prudente, levando espetáculos, atividades artísticas, oficinas para os bairros da periferia, em praças, ruas. E o meu trabalho tem muito com o diálogo com as pessoas na rua, né? A gente faz teatro de rua. E eu sou ainda formado em geografia, já fui professor aqui em Presidente Prudente, na Escola Francisco Pessoa, na Rede SESI de ensino. Sou formado em geografia na Unesp, aqui de Presidente Prudente. Também fiz mestrado na Unesp, aqui de Prudente. E há 10 anos eu vivo exclusivamente da arte, né? Eu sou ator, palhaço, produtor cultural e alguém que dialoga muito com a cidade, né? Com as pessoas nas ruas, nos bairros. E eu acho que todo esse trabalho e esse acúmulo me coloca numa condição muito favorável no que diz respeito ao entendimento de quais são as demandas concretas da população, das dificuldades que as pessoas enfrentam nos bairros. E então eu trago um pouco desse meu conhecimento, dessa minha vivência, para um processo de construção política que é coletiva, que não é só minha. Não é só o Luiz que é candidato a prefeito. Nós temos um projeto de governo que é um projeto coletivo, dialogado com especialistas, né, com a população, com os movimentos ativistas aqui da cidade. Então nós estamos levando para essas eleições justamente um projeto que é um projeto popular, um projeto coletivo, construído às muitas mãos, e assim a gente pretende governar, com muitas mãos, sobretudo dialogando com você que mora no bairro, né, nos bairros, com você que usa ônibus, que é usuário dos ônibus, do transporte coletivo do Prudente, com você que precisa de um posto de atendimento médico. Então, a gente pretende fazer um governo de participação popular. Você tem usado uma proposta diferente, né, de todos os demais candidatos. Vocês falam em territórios, né, de governança. Explica pra gente como funcionaria na prática, né, a partir de 1º de janeiro, você sendo eleito agora no dia 15 de novembro, como funcionariam esses territórios? Exatamente, nós estamos propondo uma forma de gestão e de governo que é um governo popular. E um governo popular pressupõe que você vai trazer a população para discutir o orçamento, para definir as prioridades em relação ao investimento do dinheiro público. E para isso a gente precisa construir os espaços de pactuação e de diálogo com a população. E esses espaços, eles são os nossos territórios de governança. Então nós pretendemos fazer um governo a partir dos bairros, a partir da periferia, e nós temos a proposta de dividir a cidade em vários territórios de governança. Em cada território de governança, nós vamos mobilizar a população local para participar das nossas assembleias, das nossas reuniões. E nessas reuniões eu estarei presente, os meus secretários, e nós vamos dialogar diretamente com a população sobre os problemas que ela enfrenta ali, a partir daquele lugar de vida, e que tem a ver com os problemas de outros lugares também da cidade. Então, os territórios de governança é a forma da gente organizar a participação popular e deixar de uma forma mais clara, né, para a população o espaço dela, que o território dela estará articulado dentro de um processo de governo. A gente ouve muitos candidatos falarem em cortar secretaria, reduzir comissionados. Qual que é a sua proposta nesse sentido? Pois é, nós vamos reduzir o número de secretarias para 12 secretarias sem comprometer o serviço público.
né? Porque você não pode reduzir o número de secretarias e tirar o serviço público da ponta de quem precisa da prefeitura, né? Então nós estamos aí pensando uma gestão com menos secretarias, todavia essas secretarias, né, essas áreas das secretarias estarão dentro de outras secretarias. Bom, então a gente pretende dessa forma otimizar, melhorar a relação com a sociedade, com os territórios de governança, né, levando os secretários para dialogar com a população e as secretarias elas vão estar conectadas diretamente com o executivo, né, com o prefeito e também dialogando entre si, porque a gente precisa fazer um governo onde as secretarias não sejam ilhas. As secretarias elas precisam trabalhar de forma conjunta dentro daquilo que a gente chama de uma forma transversal, né? A Secretaria de Educação precisa dialogar com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Saúde e construir projetos comuns, né? Onde todas essas secretarias atuem de forma conjunta. E no que diz respeito aí aos cargos comissionados, é impossível a gente extinguir, nem é desejável, né? Porque são pessoas que estarão trabalhando dentro da gestão, dentro da administração, trazendo as suas capacidades de trabalho especializado, né? Seja pessoas que são já do setor público ou pessoas que não atuam no setor público, mas são pessoas que vão ocupar cargos que são importantes, por exemplo, para desenvolver um projeto de política pública, né? Que são muitos projetos que a gente precisa desenvolver aqui na cidade. E aí cabe, nesse caso, a contratação de pessoas que têm a capacidade de trabalho e de doar o seu conhecimento, a sua capacidade de construir projetos dentro de um projeto de governança popular. Nós vamos reduzir o número de cargos comissionados, mas nenhum governo, nem nós, nem qualquer outro candidato vai eliminar, porque eles são fundamentais na gestão pública. Luiz, falando de mais um assunto que é importantíssimo para a população, a questão de geração de empregos. De maneira geral, a população sempre fala indústria, né? Mas Prudente, ela não está numa região que tem uma logística para matéria-prima, para escoamento da produção. Como resolver essa questão do emprego sem necessariamente ter grandes indústrias na cidade? Exatamente, essa é uma questão central no nosso governo, a geração de emprego e de renda. Por quê? A gente vive já há alguns anos no país, né, uma crise econômica que vem se agravando, e essa crise econômica ela é também uma crise social, e agora a gente vive uma crise sanitária. A gente tem um governo no âmbito federal que desenvolve uma política econômica que é desastrosa, que destrói empregos, que gera miséria. E aqui na cidade de Presidente Prudente, o governo municipal tem condições de fazer coisas que são importantes para gerar emprego e renda. Apesar de que a gente sabe que emprego e renda decorre muito mais, né? A economia se movimenta muito mais em função da política econômica do governo federal. Mas aqui em Presidente Prudente nós temos sim como resistir, tentando criando empregos e gerando renda para as pessoas. De que forma? Primeiro, nós precisamos pensar que os empregos eles precisam ser criados aonde existe o potencial de geração de emprego e renda. E esse lugar são os bairros. Então existem inúmeros pequenos negócios nos bairros, né? Você anda lá para o João Domingos, enfim, qualquer bairro, não vou nem citar, mas você vê os pequenos negócios acontecendo, né? Você também vê muitos trabalhadores que são anônimos, né? Costureiras, pedreiros. Então nós precisamos dar apoio, né, e ter uma política de fomento a esses pequenos negócios que acontecem nos bairros, né, e também criar o associativismo, né, o cooperativismo, organizando os trabalhadores. A prefeitura tem uma capacidade de comprar muitos serviços e produtos aqui em Presidente Prudente, né? Por exemplo, aí questão do vestuário, uniformes, nós podemos encomendar junto a uma cooperativa de costureiras da cidade, e aí a gente precisa organizar esse processo, e esse é o papel da prefeitura. Então nós temos assim uma preocupação central no nosso governo, diante dessa situação caótica que a gente está vivendo no país, e que está gerando muita miséria, muito desemprego, né? A gente vai atuar
fazendo o que for possível para gerar emprego no bairro, fomentar os pequenos negócios e acreditar na capacidade, na iniciativa dessas pessoas que estão aí gerando renda e fazendo seus negócios nos bairros. É ali que tem que haver o emprego. E a gente não acredita que uma política fiscal, da forma como está sendo proposta por outros candidatos, por exemplo, a redução do ISS. Vou reduzir o ISS e vou trazer grandes indústrias para Presidente Prudente. Isso é uma mentira. Isso não vai acontecer dessa forma, primeiro porque o prefeito ele não pode reduzir os impostos dessa forma sem um estudo prévio, né, sem um estudo que diga aonde que ele vai buscar recursos para compensar a perda de arrecadação por uma redução do ISS, que hoje é praticado em 5% aqui na cidade. Outros candidatos estão falando de 3% ou 2%. Então, nós não vamos reduzir o ISS dessa forma, porque no final das contas você vai reduzir, às vezes, o imposto de quem pode pagar, dos grandes pagadores. Nós queremos sim fomentar o pequeno negócio através do incentivo fiscal, mesmo através da redução do ISS, mas para os pequenos negócios, para quem de fato precisa, né? E não uma redução irrestrita, né, que não tenha uma política clara do que aonde você quer chegar e que pessoas, que grupos da economia você quer atingir. Luiz, nesses últimos meses, né, essa situação de pandemia, a gente viu surgir muitos, pela necessidade mesmo, pessoas, como você disse, que estão trabalhando em casa, a gente fazendo bolo, fazendo salgado, fazendo marmitex, pedreiros, encarnadores. Em Prudente tem hoje próximo a 30 mil empresas legalizadas, só que a grande maioria é microempresa e é empreendedor individual. Você falou também em criar uma rede de consumo solidário, né, que envolveriam esses empreendedores menores. Como funcionaria essa rede? Olha, a gente tem aí a proposta de estabelecer essas redes nos bairros, que são redes de consumo, redes de produção, e a prefeitura, ela tem a estrutura para atuar junto ao pequeno comerciante, né, junto aos bairros, às comunidades, para entender e mapear quem são as pessoas que podem produzir e gerar renda. Então a prefeitura tem que exercer esse papel ativo, né? Então, nós temos aí a proposta de levar da prefeitura, através dos territórios de governanças, para os bairros, entendendo quais são as demandas concretas nos diferentes espaços da cidade e colocando o serviço público à disposição desses pequenos empreendedores para que eles possam progredir nos seus negócios, para que a renda das pessoas que moram no bairro possam ser gastas ali no próprio bairro, né, gerando um círculo virtuoso nesses espaços. E nós temos aí também, imediatamente, né, assumindo o governo, nós faremos o multirão do emprego nos bairros, que será uma organização com outras secretarias, né, do governo, com todas as secretarias aí que podem atuar junto nessa questão do emprego, também junto ao SEBRAE, junto ao Banco do Povo. A gente quer levar o Banco do Povo para as pessoas saberem que ele existe, que existem formas de financiamento do seu negócio com juros mais baratos e que muitas pessoas desconhecem a existência do Banco do Povo. Então nós vamos fazer o mutirão do emprego nos bairros. Então essa é uma forma das secretarias da prefeitura chegarem junto com outras instituições, conversando, montando bancas, né, para conversar e orientar e construir junto esse processo de geração de empregos e renda nos bairros. Essa questão que você falou do comércio nos bairros, isso de uns anos para cá vem se fortalecendo muito. Antigamente a gente tinha especialmente Coab e Ana Jacinta, que tinham comércio local. Isso hoje se espalha por toda a cidade, na Zona Norte está ficando muito forte, né, na Albino Gomes ali. Mas a gente tem um problema sério na cidade ainda, muito próximo de nós aqui, que é a Zona Leste, que é cortada por uma linha férrea que alguns defendem a retirada, outros defendem que volte a ser utilizada, mas é um problema que depende especialmente do governo federal, né? Esse problema ele não foi resolvido durante as 4 gestões do PT, não está sendo resolvido, não tem nenhuma previsão de ser resolvido.
Qual a sua opinião em relação ao problema da linha férrea que vem servindo especialmente para muitos traficantes e usuários de drogas? Pois é, a linha férrea aqui em Prudente está desativada já há algum tempo, né? Existem muitas propostas em relação ao espaço da linha, como utilizar esse espaço. A longo prazo a gente pode imaginar sim um transporte, a longo prazo não, a médio prazo a gente tem condições de implantar um projeto de transporte sobre linhas, né, conectando aí toda a área da cidade, todas as regiões da cidade onde a linha está passando. Seria uma forma de transporte viável. A gente precisa construir esse projeto, isso não acontece como mágica, né? É uma luta política, né? Você tem que ir atrás de dinheiro. Agora, a linha férrea, ela é um problema dentro do espaço urbano porque é um espaço que não é cuidado, né? Então, hoje, a responsabilidade da linha férrea é da Rummos, que é uma concessionária, e ela deveria fazer o serviço de limpeza, de manutenção. Infelizmente, a empresa concessionária abandonou esse espaço, sobretudo aqui dentro da cidade, que é onde ela mais deveria cuidar. Então, o que a gente pensa que é possível imediatamente fazer em relação a esse espaço primeiro, a gente cobrar da Rumo para que ela assuma suas responsabilidades dentro aqui do nosso município, em relação à linha férrea, ao cuidado, né, de manutenção, de carpinagem, de limpeza. Ela precisa fazer isso e a gente tem que cobrar ela para que ela faça isso. Agora, a linha, ela pode ser utilizada, né, como também um corredor cultural, né? Nós podemos utilizar uma parte da área da linha férrea, que hoje é uma área que pertence à União, mas ela está com a Secretaria de Patrimônio da União. Ela não é uma área da concessionária, porque a concessionária ela ficou apenas com o leito de trânsito dos trens. Então, se você pegar aqui na área do pátio da estação, boa parte ali daquela área é uma área que está disponível para o poder público, para a prefeitura utilizar para construir um passeio público, uma praça. Então nós temos condição de desenvolver projetos de urbanificação, né, desse espaço ou desses espaços aqui dentro da cidade, fazendo com que eles não sejam esses espaços espaços que acabam sendo utilizados pela população aí que são dependentes químicos, e a gente precisa ter uma política para essas pessoas, uma política humana, solidária, né? E a gente precisa transformar esses espaços em espaços de vida, de encontro. Uma coisa que nós, do Galpão da Lua, porque eu faço parte de um coletivo que ocupa um galpão, nós ocupamos esse galpão, ele pertence à Secretaria de Patrimônio da União, ele é da União, né? Uma coisa que nós já pedimos e que seria uma ação assim imediata, fácil de resolver, é a iluminação dessa área aqui da linha de trem no centro da cidade. E essa iluminação ela já resolveria uma boa parte dos problemas relacionados à violência, né? Geraria a sensação de segurança nas pessoas, enfim. São coisas que a gente pode fazer imediatamente, por exemplo, iluminar esses espaços ao longo da linha, para que mude um pouco essa realidade. Luiz, ainda nessa questão dos dependentes químicos, né, que estão doentes em função da droga, outros em função do álcool, e aumentando muito essa população em condição de rua. Aqui no centro a gente tem percebido cada vez mais a presença, próximo aqui ao Calçadão, na Praça 9 de Julho. A gente acompanhou agora durante a pandemia, né, algumas ações da prefeitura, que serviam um café da manhã para eles, ofereciam, por exemplo, banho quente, né, no parque de uso múltiplo, mas muitos deles se recusavam, por exemplo, a tomar banho, coisa relativamente simples, né? E Prudente não tem um espaço que possa, de maneira definitiva, fixa, abrigar, né? Não existe um albergue em Prudente, existem agora algumas coisas provisórias. Dá para criar alguma coisa nesse sentido? A gente tem o albergue da Secretaria de Assistência Social, né, que tem uma capacidade não muito grande de abrigar pessoas em situação de rua, né, onde é oferecido alimentação, né, espaço para você dormir. A gente precisa ter uma política ativa em relação à população de rua. Por conta dessa crise econômica que nós estamos vivendo, e isso atinge diretamente a vida das famílias,
mais pessoas estão indo para a rua, estão indo para o consumo do crack, né, por conta do desemprego. Enfim, são muitos fatores negativos decorrentes disso que a gente está vivendo no Brasil, que acaba produzindo um maior número de pessoas que passam a viver na rua, né? E é muito difícil a gente o trabalho com essa população de rua, porque, como você disse, eles têm uma certa resistência, né? Então isso depende. Primeiro a gente tem que evitar que as pessoas cheguem na rua, né? E para isso a gente tem que ter uma política, sobretudo voltada para os jovens em situação de vulnerabilidade e famílias de extrema pobreza, porque são esses jovens que amanhã vão estar na rua consumindo crack, né? Cometendo pequenos furtos, ou até traficando. Então a gente precisa evitar que as pessoas cheguem a esse estado que é viver na rua, né? Agora, nós da prefeitura temos sim que chegar até essas pessoas, e não é fácil, é uma tarefa muito difícil, né? Os profissionais aqui da Secretaria de Assistência Social, muitos profissionais têm capacidade de desenvolver bons trabalhos. Nós precisamos construir projetos, né, para chegar a essa população e não esperar que eles venham até a gente, né? Então nós precisamos resgatar essas pessoas, com certeza. Esse é um compromisso nosso, que é um compromisso com a população mais pobre, né, com a população em situação de vulnerabilidade. E um programa que a gente vai começar a desenvolver na cidade com o nosso governo são os consultórios de rua, né? Então são médicos, são equipes que vão circular pelas ruas, e isso está previsto no Sistema Nacional de Saúde, né, na Política Nacional de Saúde, a montagem desses consultórios de rua, que até hoje não existe aqui em Presidente Prudente. Então nós vamos montar esses consultórios de rua e vamos dar atendimento a essa população de rua, vamos entender, né, na questão aí da saúde, e junto com a assistência social, né, vamos atuar juntos para tentar resgatar essas pessoas e também dar uma possibilidade de emprego, de renda para elas, porque é uma cadeia de ações que você precisa desenvolver com essas pessoas, não é uma ação só, é o emprego, é a saúde, né, é o combate à dependência química. Então nós precisamos ter muitas ações conjuntas para essa população. Luiz, como você falou, a melhor forma é evitar que essas pessoas cheguem na rua, que elas se viciem em droga, e provavelmente a maneira mais poderosa de fazer isso é através da educação, da cultura que você leva para os bairros. A gente vê muito, ou não tanto, né, mas algumas ações da prefeitura que levam, às vezes, artistas da cidade, de música, de teatro, para os bairros. Não existe muito uma política de, por exemplo, levar crianças da periferia para o Teatro Paulo Roberto Lisboa, por exemplo. Então, no final de semana você vê lá peças que são pagas R$40, R$50 o ingresso, que reúne um público mais elitizado. Mas seria possível, por exemplo, contratar um espetáculo de fora, ou então fazer com artistas da cidade, mas levar, né, as crianças que não têm acesso ao teatro, às vezes adulto que nunca entrou em um teatro na vida, para ver a peça, um musical, um concerto de uma orquestra, por exemplo, mas no teatro da prefeitura, no Teatro do Matarazzo, que eu acho que mais de 90% da população nunca entrou. Pois é, a gente tem que utilizar esses espaços, né, da prefeitura, esses espaços de cultura, os teatros, o Centro Cultural Matarazzo, né, nós temos outros equipamentos culturais aqui da prefeitura. Nós precisamos utilizar esses equipamentos, mas justamente fazer isso, promover a diversidade de usuários, de pessoas que chegam nesses espaços. Porque geralmente esses espaços são acessados por poucas pessoas e de um grupo social que não são todos os grupos sociais da cidade, né? Então nós precisamos sim, vamos dizer, democratizar esses espaços. E mais do que democratizar esses espaços, né, que é difícil às vezes a pessoa sair de um bairro distante para vir assistir a um espetáculo aqui no centro da cidade, porque ela precisa pegar um ônibus, né, ou porque é longe demais, enfim.
O nosso entendimento é que a cultura e as artes, elas precisam acontecer nos espaços de vida das pessoas. E as pessoas vivem no bairro. Então nós queremos que as pessoas consumam no bairro, nós queremos que elas tenham seus negócios ali no bairro, que os empregos existam nos bairros, e nós queremos igualmente que a cultura aconteça no bairro. Nós temos uma experiência que é muito gratificante para a gente que leva esse trabalho aí para os bairros, para a periferia do Galpão da Lua, né? Na maioria das vezes sem muito apoio do poder público, mas é um projeto nosso, porque a gente acredita que o nosso trabalho e a nossa militância cultural, ela precisa chegar a essas pessoas, né? Aos outros espaços da cidade. Nós temos aí um processo muito rico, por exemplo, lá em frente à Casa da Sopa, onde há muito tempo a gente apresenta, né, no João Domingos, onde a gente tem lá na Praça do Wi-Fi, nós já tivemos situações lá de terem 400, 500, 600, até 700 pessoas na praça para assistir um espetáculo. E essas pessoas que vão lá assistir a um espetáculo e que muitas vezes nunca viram um espetáculo de teatro, ou de circo, ou de artes cênicas em geral, elas vêm uma primeira vez e porque viu uma vez, elas passam a desejar uma segunda vez, que é o que a gente chama de formação de público, né? As pessoas ampliam o seu interesse cultural porque elas têm acesso ao bem cultural e ela passa a desejar aquilo. E na medida em que ela deseja, ela quer aquilo como direito, que a cultura seja um direito. Então, nós pensamos que a política cultural aqui na cidade, a gente precisa virar o jogo. A gente precisa fazer com que a maior parte do investimento em cultura não seja investimento em prédios, que é o que acontece. Se você pegar o orçamento da cultura dos últimos anos, são investimentos em obras, né? A Cidade da Criança, o Matarazzo, o IBC, são investimentos milionários e que hoje custam muito caro a manutenção desses espaços, enquanto nos bairros, na periferia, a população não tem acesso a um espetáculo de teatro, não tem acesso a uma oficina artística. Então a gente precisa investir, fazer com que o dinheiro público chegue nas pessoas lá nos bairros, de uma forma direta, com ações culturais que façam parte da realidade desses espaços. Não simplesmente fazendo ações localizadas, pontuais, mas que isso seja uma ação cotidiana, né, permanente, da prefeitura, fomentando sobretudo os agentes culturais da cidade, porque é eles que vão para os bairros. Então nós precisamos ter uma política que fortaleça esses agentes e que eles possam desenvolver os seus trabalhos em toda a cidade, nos espaços onde a população vive. Luiz, o presidente teve há pouco mais de um ano, menos de 2 anos, a mudança na Secretaria de Cultura, né? Entrou um novo secretário. A impressão que dá é que, especialmente, o seu coletivo, né, o coletivo que você participa, ganhou mais espaço. Isso é real? É real. Não só o meu coletivo, mas outros coletivos da cidade também ganharam espaço. O secretário atual, ele, diferente do anterior, ele dialoga mais com as pessoas, né? Então, nesse momento de pandemia e com a Lei Aldir Blanc, nós estamos aí muitos grupos trabalhando, né, nesse momento especificamente. Então, isso vem aí de uma mudança recente na direção da secretaria, mas a gente entende que em termos de políticas culturais nós não avançamos. Se você pegar, por exemplo, a implantação da Lei Aldir Blanc no município, o Conselho de Cultura, ele não participou desse processo. Os agentes culturais da cidade não participaram desse processo e então a construção do plano de aplicação da Lei Aldir Blanc na cidade, ela não obedeceu a um processo que a gente acredita que seria ideal, que seria de discussão, né, de criar uma instância que é o próprio Conselho de Cultura, uma instância de pactuação de como o dinheiro da Lei Aldir Blanc será utilizado. Porque no final das contas o dinheiro acaba sendo aplicado de acordo com o entendimento de poucas pessoas. E a gente entende que a participação popular, a democratização da cultura se dá com a participação dos agentes culturais e dos representantes dos espaços culturais na definição do investimento público. Luiz, a gente realiza um trabalho há 8 anos, mostrando o que acontece na cidade, né? Então a gente mostra eventos, mostra
o trabalho, por exemplo, da Associação de Moradores, todos os bairros de Prudente, né, através, por exemplo, das festas juninas que são realizadas nos distritos, e essa diversidade, né, que inclui, por exemplo, o Réveillon nos clubes mais luxuosos, mas que inclui também esses eventos de bairro, né, nos distritos. Essa diversidade a gente chama de o melhor de Prudente. Na sua opinião, o que existe de melhor na cidade? Para você, o que é o melhor de Prudente? O melhor de Prudente são as pessoas, né? Então a gente tem uma cidade com muita gente generosa, muita gente solidária. Se a gente vai para os bairros, a gente vai encontrar iniciativas de solidariedade que são assim, que o gestor público ele precisa entender o que acontece ali. Então você tem hortas comunitárias, né? Você tem várias iniciativas que são iniciativas que a gente precisa ter políticas para elas acontecerem e fortalecer essas iniciativas. Então o melhor de Prudente são as pessoas que estão realizando ações nos bairros, ações solidárias, que estão lutando para criar ali, manter o seu negócio. Então o melhor de Prudente são as pessoas e são sobretudo as pessoas que trabalham, os trabalhadores e trabalhadoras, as pessoas que vivem do seu trabalho e que constroem e que desejam uma cidade melhor. Luiz, obrigado por essa conversa. Você tem um tempinho aí para deixar suas considerações finais e por que votar dia 15 no Luiz? Bom, por que votar 13 dia 15? Porque nós somos a única candidatura que apresenta um projeto popular para Presidente Prudente. Um projeto que vai democratizar as políticas públicas de cultura, né? Nós vamos avançar ainda mais na política de saúde, na educação, e nós temos um projeto de governo popular que é um governo que dialoga, um projeto de governo que constrói a política junto com as pessoas através dos conselhos, através dos territórios de governança. Então nós pretendemos fazer um governo junto com as pessoas, um governo a partir dos bairros, um governo onde as pessoas definam e entendam o que é o orçamento público e como esse orçamento deve ser utilizado. Então, vote 13, porque nós temos uma proposta que é popular, que é uma proposta que está em sintonia com um processo de reconstrução do país, que são outros movimentos populares, outros grupos que estão nesse mesmo movimento de resistir transformando, fazendo uma cidade melhor, fazendo uma sociedade mais justa e defendendo valores que são valores básicos, né? De convivência, que são, por exemplo, a questão da fome. A gente não pode admitir fome dentro do nosso território, dentro do nosso município. Se tem pessoas passando fome em situação de insegurança alimentar, a gente não pode admitir isso, nós temos condição de não permitir isso. E isso não custa dinheiro, né? Isso é muito pouco em relação ao que a prefeitura gasta com muitas obras por aí, e muitas vezes essa população mais vulnerável e pobre, ela está desassistida pelo poder público municipal. Luiz, obrigado mais uma vez, sucesso na caminhada. Continue acompanhando com a gente a cobertura completa das eleições 2020.